Bom dia galera do Brejo aí mais uma vez, pessoal que acompanha também o canal. São aulas simples, mas são aulas que são bem esclarecedoras. Então, dando continuidade, nós já estudamos as ligações iônicas e agora vamos estudar as ligações covalentes, tá certo? Então bora lá. A ligação covalente, ela ocorre quando átomos compartilham elétrons da última camada para formar moléculas. Diferentemente da ligação iônica, que um átomo transfere elétron e outro átomo recebe. Na ligação iônica eu tenho aí um átomo que transfere elétron, o outro que recebe. E esse que transfere fica positivo e o que recebe fica negativo. E ambos os elementos conseguem obter a estabilidade de um gás nobre, ou seja, eles conseguem ficar com 8 elétrons na última camada. Mas na ligação covalente, nós temos um pequeno problema. Os elementos que participam das ligações covalentes são elementos muito eletronegativos. O que é eletronegativo? São elementos que têm uma alta tendência de receber elétron. Ou seja, só ocorre ligação covalente entre ametais e ametais, entre ametais e hidrogênio, entre hidrogênio e hidrogênio. Só para refrescar a memória, quem são os ametais? Carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, cloro, flúor, iodo, bromo, selênio e astato. Além dos ametais, ocorre ligação covalente entre hidrogênio e hidrogênio, ametais e hidrogênio. Só que tem um detalhe, todos esses elementos que eu citei agora, eles são bastante eletronegativos, eles têm a tendência de receber elétron. Lembra do que eu falei na última aula? Quando o elemento tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ele tem a tendência de perder. Mas quando o elemento químico ele tem de 4, 5, 6, 7 elétrons, ele tem uma tendência de receber. E aí o que foi que Deus inventou para que esses elementos pudessem se ligarem entre si e formar as substâncias? Então a solução foi fazer com que eles compartilhassem os seus últimos elétrons da última camada. Então é muito comum para o estudante de química ver a seguinte situação. Por exemplo, a molécula de gás cloro, que é uma substância extremamente tóxica para o ser humano, utilizada aí para câmara de gás, né? Então o que acontece? Eu tenho 2 átomos de cloro. Eu tenho esse cloro aqui, está aqui o núcleo dele, está aqui o núcleo e a eletrosfera onde habitam os elétrons da última camada. Então é muito comum você ver esse tipo de representação, ou seja, a eletrosfera desse átomo de cloro, ele está se fundindo com a eletrosfera do outro átomo de cloro. E aqui mostra o compartilhamento do elétron de valência do cloro. Ou seja, o elétron que ele tem na última camada, tá? Compartilhando aqui. Mas nas nossas aulas aqui, nos nossos exemplos, a gente vai mostrar assim, ó, que é a representação do professor Lewis. Por quê? Porque o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada dele. E esse cara aqui, o outro cloro, também tem 7 elétrons na última camada. Ele precisa de um elétron para ficar estável, igual um gás nobre, com 8. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Quando ele interage com o outro cloro, que ocorre o compartilhamento, que ocorre essa fusão aqui da eletrosfera, aí ele passa a ter 8. Ele tem 6 aqui, 7 com mais 1, 8. A mesma coisa acontece aqui, 6, 7 com mais 1, 8. Então no livro de química você pode ver assim, a representação do professor Lewis, ou assim, com a forma estrutural. Por exemplo, eu tenho uma outra representação aqui, eu tenho a molécula de água. Na molécula de água eu tenho o oxigênio no centro, os hidrogênios em suas extremidades. Mas dá para ver que esse elétron aqui e esse elétron aqui estão sendo compartilhados, tá? E aqui também. Ou seja, é esse compartilhamento que mantém os átomos unidos. Que mantém os átomos unidos. Ocorre aí uma fusão de orbitais. Diferentemente na ligação iônica, que não ocorre fusão do orbital.
Ou seja, os elementos químicos eles estão ligados através de uma força eletrostática, como se fosse dois ímãs ou um ímã próximo de um metal. A eletrosfera na ligação iônica não se funde, fica bem próximo um do outro, mas não se funde. Esse cara fica positivo porque ele perde elétron e esse fica negativo porque ele ganha elétron. A gente já viu isso aí na aula anterior. Então é muito comum a gente representar assim, ó. Tá vendo? Ó, aqui o compartilhamento entre o hidrogênio e o oxigênio, formando a molécula de água. Então, de maneira bem simples, agora eu vou mostrar para você como é que cai isso aí no vestibular, tá? Então vamos ver. No vestibular o cara fala assim: represente as ligações covalentes entre os átomos abaixo. Então, eu tenho aqui 2 hidrogênios. Lá no vestibular, ele vai te dar o número atômico do elemento, no vestibular. Ele vai dizer que, ó, o número atômico do hidrogênio é 1, certo? Aqui do cloro é 17, do flúor 9, do carbono 6, tá certo? Por quê? Porque se tu não souber a família do elemento químico, tu tem a possibilidade de fazer a distribuição eletrônica, certo? E verificar quantos elétrons ele tem na última camada. Mas aí no caso, eu sei que o hidrogênio tem um elétron na última camada, ele é da família 1A. E o outro hidrogênio também tem um elétron na última camada. Então o que eu vou fazer? Se eu for representar a ligação covalente, tu vai colocar o hidrogênio aqui, certo? E o elétron dele aqui no canto. Tu vai pegar o outro hidrogênio, vai colocar aqui, certo? E vai colocar o elétronzinho dele aqui, eu vou botar de vermelho. Eles vão se aproximar, os dois átomos perdem energia e se aproximam, formando uma ligação covalente, ou seja, ocorrendo um compartilhamento. Nesse compartilhamento, a eletrosfera do hidrogênio penetra na eletrosfera do outro hidrogênio, ocorrendo aí o compartilhamento do elétron. Aqui é o núcleo e aqui é o núcleo, formando a molécula de gás hidrogênio, que é o combustível do Sol, certo? Então, o que acontece? Se eu fizer a distribuição do hidrogênio, eu vou ver que na camada K ele só tem um elétron, um S1. Então, o orbital do hidrogênio da camada K só tem um elétron e ele precisa de mais um elétron para ficar estável, para encontrar estabilidade, né, para ele ficar estável. E quem é que fornece esse elétron aqui? Esse hidrogênio. Então, uma mão lava o rosto e uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Ou seja, ele precisa de um elétron, quem fornece é esse cara também precisa de um elétron, quem fornece é esse hidrogênio, tá? Vamos ver aqui um próximo exemplo. Então agora eu quero ver a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Então, por exemplo, o hidrogênio é da família 1A, o cloro é da família 7A. Se você não sabe, tem que fazer a distribuição eletrônica do número atômico para poder saber quantos elétrons ele tem na última camada. Então o hidrogênio tem um elétron e o cloro ele tem 7 elétrons na última camada. Então bora botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse camarada aqui, ó, já está completo, esse orbital está completo. O que é esse aqui, professor? Esse negocinho aqui é esse quadradinho aqui, ó, é o orbital, eu já falei. No orbital só cabe 2 elétrons. Então eu vejo aqui de cara que o cloro precisa fazer uma ligação covalente com o hidrogênio. E aí eles realizam a ligação covalente, certo? Como o cloro é mais eletronegativo, ele fica parcialmente negativo. E o hidrogênio é mais fraquinho um pouquinho, ele fica parcialmente positivo. Mas a ligação covalente aconteceu. Então, significa dizer que eu vou ter uma molécula de ácido clorídrico, né, formada aí, ácido clorídrico, certo? E se eu fizer a distribuição bem aqui, ó, do cloro, o que eu vou perceber? Do hidrogênio, como eu já mostrei lá, né, 1s1. Eu tenho um orbital que só tem um elétron. E se eu fizer do cloro? Lá do cloro, eu vou perceber que o cloro está assim, ó, né, 17, vai ficar 1s2,
2s2, 2p6, 10, 3s2, 3p5, 17. Então eu tenho a camada K, a camada L, a camada M. Aqui eu tenho esse orbital aqui, o S, que tem 2 elétrons. Tá aqui ele aqui, ó, orbital S, tem 2 elétrons. Eu tenho o orbital P, o subnível P, que tem 3 orbital com 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, o P1 e o P2 está completo, tá bem aqui, ó, o P1 e o P2. Mas eu percebo que o último orbital, o P3, está incompleto. Ok, ele aqui, ó, o P3. Então ocorre uma ligação entre o orbital S do hidrogênio, certo? Uma ligação covalente entre o S do hidrogênio e o P3 do cloro. Eu estou fazendo isso aqui só para que tu abra a tua mente e entenda melhor, tá certo? Então, vamos ver mais um exemplo aqui, Carbono e flúor, por exemplo. O carbono tem 6 elétrons na última camada, ele é da família 6A, e o flúor tem 7 elétrons na última camada. Então eu vou botar bem aqui o carbono, com seus 6, aliás, ele tem 4, perdão. Ele tem 4 elétrons na última camada. Então ele tem 1, 2, 3, 4. E o flúor tem 7 elétrons. Então eu vou botar aqui o flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já percebo que faz uma ligação covalente aqui, mas eu tenho mais 3 ligações covalentes para fazer. Então eu vou botar outro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Outra ligação covalente. Outra ligação aqui, outro flúor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu finalizo aqui, ó, com outra ligação covalente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu formo uma molécula chamada de tetrafluoreto de carbono, tá? Eu tenho 4 flúor e 1 carbono. Tetrafluoreto de carbono. Então é assim que se representa as ligações covalentes, tá? Tente fazer a letra D, certo? E depois eu vou estar mostrando outros exemplos, mais complexos na próxima aula, tá? Existe ainda algumas exceções, tá? Que eu vou estar mostrando também, mas vai ficar para uma próxima aula, tá ok? Beleza? Show de bola. Só um detalhe que eu esqueci. O carbono está com 4 elétrons. 8, ele tinha 4 elétrons, agora ele tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O flúor tinha 7, agora com mais 1 ele tem 8. Então cada flúor recebeu 1 elétron do carbono. Um detalhe interessante que você pode observar. Se o elemento é da família 4A, significa dizer que ele faz 4 ligações covalentes. Se o elemento é da família 5A, 1, 2, 3, 4, 5, significa dizer que ele faz 3 ligações covalentes comum. 4A, 4 ligação covalente comum. 5A, ele faz 3 ligação covalente comum. Se ele é da família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele faz 2 ligações covalentes comum. E se ele é da família 7A, como o nosso flúor aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele faz 1 ligação covalente comum, tá? Certinho? Beleza, então? Lembrando que tem elementos químicos como o boro, como o berílio, como o alumínio, que eles são metais, mas eles têm capacidade de realizar ligação covalente também, tá certo? E elementos como o enxofre e o fósforo e o nitrogênio, que eles não seguem a regra do octeto, mas isso aí vai ficar para uma próxima aula. Valeu, galera, até a próxima.